E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Em comemoração ao Dia do Livro, que foi no dia 23 de abril, eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os meus livros favoritos e algumas indicações de leituras pra vocês. Começando pela minha autora favorita de todos os tempos, a Meg Cabot. Pra quem não conhece, ela é autora daquele livro Diário da Princesa, que resultou no filme que tem a Anne Hathaway no elenco da Disney, que é super antigo, mas é super gostoso de assistir. E falando em Diário da Princesa, esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu era adolescente, eu tinha lá meus 12, 13 anos mais ou menos. E é super legal porque justamente conta a história da Mia, que é essa menina que acaba descobrindo que é uma princesa. Só que diferente do filme, que foi só um, e aí eles até fizeram um 2 que não tem absolutamente nada a ver com a história do livro. É super legal porque no livro são 10 volumes e ainda teve um 11º que conta a Mia depois de adulta, que é super legal. Mas eu lembro de ter lido essa coleção inteira, devorado, e os capítulos eram muito legais, então é uma indicação que eu faço pra vocês que gostam de ler séries. Outras duas indicações dela são meus dois livros favoritos. Um dele é o Avalon High, que conta a história de uma menina que se muda de cidade e aí a vida dela, ela começa a perceber que tá tendo muita semelhança com a história de Rei Arthur. Então é bem legal porque você vai vendo algumas semelhanças, quem conhece a história do Rei Arthur, em relação a ela, ao menino que ela tá gostando, aos amigos dele. E ela tenta se encontrar, ela tenta descobrir qual é o papel dela dentro daquela história. A Disney tentou e falhou fortemente fazer um filme dessa história. Até existe, se vocês procurarem no Google vai ter o filme Avalon High. Só que ele é muito ruim, desculpa Disney, eu amo você, mas vocês acabaram com essa história. Então não indico que vocês assistam, leiam só o livro. E outro livro que eu gosto muito dela, que inclusive foi um dos primeiros que eu li, que foi naquela minha transição de criança para adolescência, que tô saindo dos livros com imagem e indo pra livro sem, foi A Garota Americana. A história é muito legal, ela é meio atemporal também, porque conta a história de uma menina e sem querer ela acaba salvando a vida do presidente dos Estados Unidos. E aí a vida dela vira de cabeça pra baixo, principalmente quando ela descobre que o filho do presidente tá gostando dela. O interessante da Meg Cabot é que ela não escreve só pra adolescentes, esses são livros que eu li quando eu era adolescente. Ela também faz vários livros pra adultos, e alguns deles que eu gosto muito é Todo Garoto Tem, que conta um pouco da história da vida dela, e como ela conheceu o marido dela, então tem alguns lampejos da história dela dentro desse livro. E outra pra adultos que eu gosto bastante também dela é a série da Heather Wells, que é a Tamanho 42 Não é Gorda e a sua sequência, se eu não me engano são 5 livros. E também é super legal, porque conta a história dessa moça que ela é uma cantora meio fracassada e ela acaba se envolvendo em vários mistérios e junta duas coisas que eu gosto muito, que é cantar e detetives. Então, essa série é muito boa também, eu indico super. Por mais que seja a mesma autora, você vai vendo personalidades completamente diferentes em cada uma delas, seja livros pra mais adolescentes ou seja livros pra adultos. E o que eu mais gosto nela é que o modo de escrita da Meg Cabot é muito gostoso, porque parece que você tá tendo uma conversa, parece que você tá lendo um diário praticamente. Então você consegue ter uma ligação muito forte com os personagens principais justamente por esse jeito dela escrever. Então Meg Cabot é a minha indicação master aqui pra vocês. Outra autora que é a minha favorita, principalmente em relação a mistério, é a Agatha Christie. Eu já li vários livros dela, mas os meus favoritos são E Não Sobrou Nenhum, e ela conta a história de 10 pessoas que foram pra uma ilha a convite de uma pessoa, e lá elas vão acabando morrendo de formas muito bizarras, baseadas em um poema, e aí a gente vai descobrindo um pouco mais do passado deles e entendendo por que essas mortes estão acontecendo. E outro livro que eu gosto muito é A Testemunha Ocular do Crime, que é um dos mistérios da Miss Marple. Pra quem não sabe, a Agatha ela escreve mistérios à parte, e ela tem dois personagens principais, que são o Poirot, que é um detetive, e a Miss Marple, que é uma senhorinha que acaba virando detetive porque ela é muito curiosa. Então, essa Testemunha Ocular do Crime é uma história da Miss Marple, e por ser idosa, eu gosto muito dessa história, que é porque como ela é mais velha, ela não consegue se deslocar para os lugares para descobrir os crimes. Ela pega algumas pessoas-chave pra ajudarem ela, então ela vai com o cérebro e a pessoa vai com a ação. Então eu acho muito legal esses livros com a Miss Marple. E eu gosto muito dos livros da Agatha porque eu fui olhar mais ou menos a história dela, e eu lembro que ela falava que ela queria escrever romances policiais, mas ela tinha dúvidas porque ela era mulher, e naquela época era mais difícil você fazer isso e tudo mais. Mas eu lembro, se eu não me engano, era a irmã ou o pai dela, alguém começou a falar, não, você tem que escrever, fez um desafio com ela pra escrever uma história. Ela escreveu, conseguiu publicar, e aí foi. Aí
abriu todo o leque de ideias que a Agatha tinha. E ela foi desenvolvendo vários outros livros e ela ficou essa pessoa super famosa que é hoje em dia. E um dos pontos mais legais que eu gosto no livro dela, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ler mistério, tentando adivinhar quem é a pessoa que mata. Então, assim, eu acabo virando detetive junto com a história. E os livros dela são justamente isso, eles são muito legais. Diferente um pouco do Sherlock Holmes, que eu não consegui me apegar tanto na leitura, porque é uma coisa um pouco também mais mental, os jogos mentais, que nem eles falam, e é um pouco mais mastigado também sobre o crime. Eu gosto da Agatha Christie porque é justamente isso, ela vai te dando pistas ao longo da leitura que vão fazendo você pensar, será que é essa pessoa? Não, mas é essa, não, mas é aquela. E aí no final você acaba acertando ou errando, e é muito legal isso, principalmente quando você acha que é uma pessoa e ela vai totalmente contramão disso. Agora, um autor pra vocês que também gostam de mistérios, deu pra ver que eu gosto bastante de romance e mistério, né? Eu sou 880. Mas é o Charlie Donlea. Ele até o momento escreveu 4 livros, eu acho que tem um quinto que ainda não chegou pro português, mas os 4 que lançaram desses 4 eu já li 3, eu devorei eles, eu li literalmente seguido. Eu li um, aí depois eu li o outro, depois eu li o outro, e aí esse quarto eu acabei entrando no outro livro no meio, mas eu pretendo ler esse 4º livro dele logo. E o tipo de escrita dele é muito diferente, o que eu acho interessante é justamente isso. Nos primeiros capítulos você vê a história sendo contada no ponto de vista da pessoa que fez o assassinato. Então, ao longo do capítulo, você vai vendo a pessoa tendo alguns relances, assim, dos acontecimentos e a pessoa que cometeu esses assassinatos. E em outros capítulos, você vê a pessoa que vai tentar descobrir o que aconteceu. Então você vê essas duas perspectivas diferentes e você vai também fazendo você querer adivinhar o que aconteceu, de que forma que isso aconteceu. Diferente de outros livros de mistério que eu já li, os finais deles são um pouquinho agridoces. Eu gosto de falar isso porque não são aqueles finais que vão fazer você ficar 100% feliz, 100% satisfeito. Mas eu acho justamente interessante disso mostrar que a realidade não é assim. Nem sempre você vai descobrir quem fez aquilo e vai ficar feliz e vai viver em paz. Você sempre vai ter aquela pontinha de, mas podia ter sido diferente, sabe? E esse autor, ele é expert em fazer livros assim. E ele também, pelo menos os 3 livros que eu li até agora, usa protagonistas femininas. Então, por mais que seja um autor homem, são mulheres que sempre vão atrás da pessoa que cometeu o assassinato. Então eu achei legal, porque realmente, você lendo, você não parece que foi um homem que escreveu. E dos 3 livros que eu li até agora, que foram A Garota do Lago, Deixada para Trás e Não Confia em Ninguém, o que eu mais gostei foi o Deixado para Trás. São 2 meninas que elas foram sequestradas e uma delas acaba conseguindo sair do cativeiro. 1 ano se passa disso tudo. Essa menina ficou famosa, escreveu livro e ela, ao mesmo tempo, vive com uma culpa de ela ter conseguido sair do cativeiro e a outra menina não. E enquanto isso, a irmã da menina que ainda tá desaparecida, ela é uma médica legista e ela tem essa urgência em descobrir o que aconteceu com a irmã dela. Então ela começa por si só a fazer algumas investigações até um momento em que chega um corpo lá no necrotério dela e ela vê que esse corpo tem ligações com a irmã dela desaparecida. Então fica aí o mistério pra vocês tentarem descobrir o que aconteceu e também essa vontade de vocês comprarem e lerem o livro. E por fim, essa dica é muito especial, é uma dica bônus que eu vou dar pra vocês. É de um livro brasileiro, de uma autora brasileira, que inclusive é uma grande amiga minha, a gente estudou juntas, a gente até hoje se conversa. O nome dela é Renata Lustosa. E ela escreveu o livro Confissões de uma Terapeuta. E pra quem gosta de romance, esse livro é um prato cheio, porque conta a história de uma terapeuta de relacionamentos, mesmo nunca tendo tido um relacionamento sério, e ela é apaixonada por um amigo dela da faculdade. Só que esse amigo, ela descobre que está noivo de sua paciente, uma das suas pacientes na terapia. Eles estão noivos e ela não sabia, e ela começa a surtar em relação a isso. E é muito divertida a história, você vai acompanhando os surtos da Melissa, que é a personagem principal. Você também conhece outros amigos dela também que tem relação muito forte com ela. E aí você vai vendo toda essa confusão que vai se armando na vida dela. E é muito gostoso o jeito de leitura que a Rê escreveu, porque ele traz a personagem mais próxima, você realmente consegue entrar na cabeça dela, ver todas as preocupações que ela tá tendo. E também é uma leitura bem leve, bem gostosa, bem comédia romântica, sabe? Inclusive eu tenho uma surpresa pra vocês. A Renata deixou um recadinho pra vocês, pra dar mais vontade de vocês lerem. Então, Rê, fala aí com eles. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Renata Lustosa, autora do livro Confissões de uma Terapeuta, e eu vim gravar esse vídeo pra vocês a pedido da querida Bia, que eu tanto adoro, inclusive adoro o canal no YouTube dela e a página do Insta. E eu vim gravar esse vídeo pra vocês contando um pouquinho sobre o meu livro Confissões de uma Terapeuta, que é um chiclete pra quem ainda não conhece a história de uma terapeuta que descobre que uma das pacientes dela tá apaixonada justo pelo mesmo homem que ela. Então ela vai armar um plano pra botar a vida dela de volta aos eixos.
falando um pouquinho sobre o processo de escrita desse livro. Ele levou cerca de 3 anos, porque enquanto eu estava escrevendo eu também estava aprendendo sobre escrita criativa, estava aprendendo sobre o mercado editorial, então foi um processo longo, mas muito enriquecedor. E no ano passado esse processo chegou ao fim, porque o livro finalmente estava pronto e eu realmente decidi que era hora de publicar. Eu nunca achei que eu fosse me tornar uma escritora. Na verdade, a ideia de escrever um livro surgiu exatamente da ideia da história da Melissa, que é o nome da protagonista, a terapeuta que eu falei pra vocês. Eu não tinha essa pretensão antes de escrever um livro, e aí fiquei procurando ideias, e aí encontrei essa ideia. Na verdade, foi exatamente o contrário. Eu tive essa ideia do livro da Mel, e aí eu decidi escrever porque aquela história precisava sair de mim, sabe? Então isso foi um pouquinho de como surgiu Confissões de uma Terapeuta. Quem quiser conhecer essa história, ela tá disponível lá no site da Amazon em e-book e no meu site www.relustosa.com/lojinha na versão física. Espero muito que vocês gostem e gostaria de agradecer muito a Bia por essa chance de poder falar com vocês através do vídeo dela. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Todos esses livros estão disponíveis na Amazon. Eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês com cada um desses livros citados, pra ficar mais fácil pra vocês comprarem. E depois conta pra mim se vocês já leram algum desses, quais são seus livros favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ligar o sininho de notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like aqui também. É isso aí, gente. Até mais!